Deus abençoe, Deus guarde, Deus te ilumine, em nome de Jesus. Vamos continuar com o vídeo de hoje, lendo Romanos capítulo 3, né, a continuação do vídeo de ontem, certo? E, para quem não viu o vídeo, eu peço que você assista o vídeo. Lá eu expliquei um pouco, meio que razoavelmente, sobre o capítulo 2, tá? Que explica bastante coisa. Uma das coisas que ele conflita sobre a atitude dos romanos naquela época, e seria muito interessante se você não assistiu, para que veja que vai, digamos assim, vai te ajudar de alguma certa forma, certinho? Então vamos lá, pega sua Bíblia, seu celular, seus tablet ou seu computador, a forma que for mais fácil para você, e vamos logo ler a palavra. Paulo responde às objeções. Romanos capítulo 3. Qual é então a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venha a vencer quando for julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar sua ira? Fala em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E, se minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como um pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação destes é justa. Todos somos pecadores. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem o faça bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm a cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Os seus caminhos, a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue. Mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, a sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, e tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então os orgulhosos? Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Essa palavra aqui é um pouco complicado de conseguir entender, você tem que realmente ler várias vezes para você conseguir interpretar o que ela está falando. Pelo que eu entendi, vou até que ler aqui de novo, se você não entendeu, e eu não entendi, vamos lá.
Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, a gente é justificado pela fé, pelo modo que cremos, não pelas obras da lei. Ou seja, o que a gente faz segundo as leis de Deus, né? Então, a gente vai ser justificado pela forma que cremos, pela forma que agimos. Isso é isso que foi que eu entendi. Aí também ele fala: ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Bom, é um pouco complicado de ser entendido, porque aqui está falando a justificação pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, mas agora sem a lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou com a propiciação no seu sangue, mediante a fé. Somos perdoados e somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Então, aqui está justificando a nossa fé em Cristo, ou seja, a nossa salvação e nosso perdão pelos nossos pecados e transgressão do passado. E por isso que estou falando, se a lei vai ser excluída mediante a fé. Não, ela é testemunhada e confirmada pela fé. Ou seja, a lei que ainda está aqui escrito é confirmada pela nossa fé em Cristo Jesus. Foi isso que eu consegui entender mais ou menos, tá? Como falei, tem que ter muita interpretação de texto para conseguir entender melhor o que está falando. Tá? Agora, hoje eu vou ler mais um capítulo, tá? Eu não vou explicar muito o capítulo 4, pois eu realmente não consigo entender muito bem e explicar para vocês. Se eu explicar de uma maneira e não seja coerente com a palavra, eu vou estar sendo errado. Não vou estar explicando da maneira correta, tá bom? Eu peço perdão, peço desculpa por não estar conseguindo explicar melhor para vocês, tá? Mas ao decorrer dos vídeos, vocês e eu vamos estar conseguindo entender 1000 vezes melhor a palavra, tá? Em comparação ao início desse canal, tá bom? Então vamos lá, capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. O que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne, o que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso que foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Davi diz: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados aquele a quem o Senhor jamais atribuir o pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também o pai
da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Promessa e fé. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas aonde não há lei, também não há transgressão. Antes de você continuar lendo, queria explicar para você, se você não sabe, o que significa fé. A fé é você acreditar naquilo que você não pode enxergar com os olhos normais, com os olhos humanos, mas você pode enxergar com olhos espirituais. Isso é a fé, isso é andar pela fé. É andar e ver coisas que você não consegue enxergar com olhos naturais. Entendeu? Só estou explicando porque tem gente que não sabe. Então, se você sabe, é nóis, estamos juntos. Tá bom? Vamos continuar lendo. Onde que eu parei? Aqui. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações. Como é que é? Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a seu pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ou seja, Deus é Deus de promessa. Se Ele prometeu que ia te fazer prosperar, se Ele prometeu que Ele ia fazer você ter uma vida melhor aqui na terra, essa promessa irá cumprir. Deus não é homem para que minta. Todas as promessas que Ele lhe concedeu, seja em sonhos, visões, ou em meio de profetas e pastores, ou de evangelistas, irá se cumprir. Nenhuma promessa caiu na terra. E se você quiser ter a comprovação disso, está aqui, na Bíblia. Nenhuma promessa caiu por terra. Vamos continuar lendo. Cadê? Eu parei no versículo 22. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas, não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Bom, pessoal, eu encerro o vídeo por aqui, tá? No próximo vídeo vamos ler o capítulo número 5, a justificação pela fé e paz com Deus. Bom, eu vou explicar de novo que as escrituras de Romanos é um pouquinho mais complexo, um pouquinho difícil de conseguir entender e explicar, que essa era a linguagem que o apóstolo Paulo escrevia as suas cartas para os povos de outras nações. Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses e por aí vai. Certinho? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. E se inscreva se você não é inscrito, vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais, que ele possa atingir milhares de almas para nós e, lógico, para Deus, em primeiro lugar. Certinho? Então, fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!